que sim, por conta da cesta básica, mas aceitar que uma menina de 12 anos, né, ela sirva de alguma forma como pagamento para algo. Um homem de 35 anos, mas vamos colocar aí que, enfim, não tenha tido maturidade, responsabilidade, afeto o suficiente, mas a justiça assina embaixo disso que essa mãe estava fazendo, né? O mais triste é saber que não é um fato isolado, né? Exatamente. Isso acontece muito. Eu morei em Manaus e lá é uma situação também que acontece muito, né? Muitas mães solteiras às vezes não têm como cuidar das crianças e acabam deixando para outras pessoas cuidarem e aí sofrem abuso essas crianças ou vão viver como casal, assim, é uma coisa bem triste, né? E outra coisa também, Nini, é toda uma cultura, né, de adultização que a gente já vem falando há algum tempo, de sexualização de criança, com letras de músicas, com funk, outros estilos musicais, que você vê crianças em lugares onde não deveria, ou escutando, ou vendo coisas. Vários países discutindo também o acesso de crianças a redes sociais, porque estava vendo que a idade, não sei se é de 8 ou 9 anos, que meninos estão tendo acesso à pornografia através do celular, através da rede social. Então, tem muita coisa a ser discutida, né, Nini? O acesso tem muita criança. Eles fizeram um estudo aqui no Reino Unido e mostraram que crianças de 9 anos já estão consumindo pesadamente conteúdo pornográfico. E o que a pornografia muitas vezes faz, ela cria essa condição de compulsão. Então, a criança ou qualquer outra pessoa que esteja consumindo pornografia, ela começa assistindo vídeos do seu interesse, aquilo acaba escalando para uma coisa um pouco mais, digamos assim, apimentada ou mesmo violenta, porque aquele padrão de estímulo já não atende mais e não gera mais a mesma excitação. Então, essa pessoa precisa encontrar cada vez mais novidades, né? O cérebro está sempre em busca dessa novidade para atingir um novo estado, né? Para que a pessoa seja capaz de ser ativada sexualmente pelo estímulo visual que está tendo. E o que acontece é que muitas vezes vão parar em vídeos violentíssimos devido a essa compulsão. Portanto, a pornografia cria essa dissociação de si próprio. A pessoa fica completamente obcecada pela sua própria compulsão. Não é o afeto, não é se conectar, não é conhecer alguém legal e, de repente, desenvolver um afeto pela pessoa e as consequências sexuais disso vêm como resultado, não. Tudo gira em torno de satisfazer aquela compulsão. E isso dissocia você de si próprio, né? Isso é uma forma de trauma. Uma das coisas mais marcantes, assim, de traumas, e qualquer terapeuta vai ser capaz de explicar isso talvez melhor do que eu, é que todas as vezes que a gente sofre um trauma, a gente cria mecanismos de cooperar com esse trauma, né? Então, para algumas pessoas é fazer um esporte, para algumas pessoas é ir fazer uma terapia e conversar, colocar tudo para fora. Para outras pessoas, elas se silenciam, adoecem, e muitas vezes as pessoas sexualizam o trauma, muito comum. Tem um caso famoso de um homem que ele se sentia, a mãe dele exercia um controle muito grande sobre ele o tempo inteiro. Controlava o que ele podia comer, falar, vestir, sair, assistir. E ele desenvolveu um trauma com aquela relação com a mãe, a ponto dele desenvolver um fetiche, um trauma sexualizado, no qual ele vestia as roupas dela quando ela não estava em casa. E ao se vestir com as roupas dela, ele se sentia numa posição de poder sobre ela, era como se ele agora fosse ela. Ele agora que dava ordem, era ele que mandava. Então, assim, essas experiências de trauma, muitas vezes acabam caindo para esse lado sexualizado mesmo. Não é incomum. Então, quando a gente vê uma criança de 12 anos que foi violentada, ela foi violentada, vamos usar a palavra aqui, ela foi estuprada, ela foi violentada, dizendo que ela, na verdade, está ali de forma consentida, isso não é uma expressão de consentimento, isso, na verdade, é uma expressão de trauma. Ela está copiando os mesmos comportamentos sexuais a que ela foi submetida.
É muito comum, isso é a literatura, é abundante, mostra muito isso. Muitas vezes as crianças que são abusadas sexualmente, elas acabam desenvolvendo comportamentos atípicos porque estão mimetizando, copiando o comportamento sexual do abusador. Então, os desembargadores, os juízes, desembargadores, não terem observado essas nuances, né? Não havia nada de polêmico na decisão, né? Foi estupro, ponto final. Mas se eles tivessem que problematizar e analisar um pouco mais, tinha uma vasta literatura que daria apoio para a condenação. E eles escolheram ignorar isso, dizendo que simplesmente o fato dela dizer que ele era marido, por exemplo, né, e que ela estava naquela relação porque queria, que isso era fato suficiente para entender que havia um núcleo familiar. Ignorando mais uma vez a literatura que mostra que muitas vezes vítimas de abuso acabam desenvolvendo apego emocional pelo abusador. Então não é incomum que façam isso. Então havia tantas nuances ali para serem exploradas e embasadas, e tudo isso foi lamentavelmente ignorado. Irine, até queria, eu sou professor também, né? Até queria falar como alguém que faz parte também, já fez mais parte do cotidiano de uma escola, o como que a escola funcionou, inclusive nesse caso como um porto seguro para essa criança, para perceber que ela estava sofrendo algum tipo de abuso, a importância, por exemplo, de crianças terem aula de educação sexual. Muita gente pensa de maneira errônea, né, que a escola vai ensinar atos reprodutivos, enfim. É muito mais uma forma de conscientizar aquela criança. O que é uma relação normal com um adulto, o que poderia ser... O corpo dela, não deixar de ser tocada. Exatamente, né? Não ser tocada. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso também. Se você acha que a escola tem que, infelizmente, tomar mais essa responsabilidade dessa conscientização para as crianças. Eu não sei se tomar mais, mas certamente faz parte do processo de educar a criança, de socializar a criança e de ensinar para a criança que o mundo não é a piscina do nosso quintal. O mundo é um mar aberto, cheio de tubarões, e ensinar a criança a se proteger, porque o mundo está cada vez, de fato, mais perigoso. E a gente tem que ensinar as crianças a identificarem sinais de abuso, né? Porque elas confundem afeto com violência, muitas vezes. Elas não são capazes de processar com a maturidade neurológica, de entender certas situações de conflito. Então, a gente tem que, a partir de cada faixa etária, tentar ajudar essa criança a entender ou perceber quando uma atitude, quando uma ação de um adulto, ou mesmo de outra criança, seja inadequada para que ela possa identificar esses sinais. Isso tem que ser feito de acordo com a idade. Eu acho que, assim, uma coisa que me entristece muito é que sexualidade muitas vezes está sendo misturado com discussões de teorias gerais de gênero, né, como exemplo teoria queer e transgenerismo. Eu sou completamente contra isso nas escolas. Eu acho que não é espaço para isso, até porque começa a abarcar um conflito muito grande com o currículo de ciências, porque começa a querer desconstruir a biologia. Então eu acho muito problemático isso na sala de aula para crianças. Mas a educação sexual, ela, quando bem construída, quando o currículo bem construído, sem essas interferências, esses ruídos de fundo, eu acho importantíssimo para cada faixa etária. Tem um modo de você conversar sobre isso. Quando a criança entra na puberdade, você pode falar de várias questões como como se proteger numa relação sexual, falar um pouco melhor sobre os nossos aparelhos reprodutores, mas você não vai falar isso com uma criança de 5 anos. A linguagem, a capacidade da criança de entender e processar isso é mínima. Então a conversa tem que ser mais no sentido de reconhecer o seu órgão genital, né, de oferecer noções de limites, aqui não pode ser tocado, quem é que pode tocar aqui, de que forma, né? Então para cada faixa etária há muito que ensinar, né? E eu temo que a gente não tenha esse currículo ainda, é uma pena, mas ele é muito necessário. Nini, obrigado demais pelo seu tempo, pelo teu esclarecimento em relação a esse caso. E que horas são aí? Aqui 10, quase 11 horas. Quase 11 horas, então já está na hora de quase dormir. Então boa noite para você e muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Até noite, mais. Tchau, obrigada. Fernanda, vamos falar agora aquilo que você falou na escalada, quando a gente estava falando sobre as notícias, que não é crime você falar que está vendendo droga, é isso? Pois é, gente. Olha, o Brasil, ele tá uma caixinha de surpresa ultimamente, né?
É como esse caso, Não parece se que morre tudo de tédio aquilo aqui. que a gente... Não, isso ultimamente está impossível mesmo. Até no carnaval tem discussão política, né? Você fala, carnaval, todo mundo se diverte. Carnaval virou uma discussão política, era uma briga. Mas olha, gente, esse caso, o que foi? O Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento de uma ação penal contra uma mulher que havia sido denunciada pelo crime de apologia ao crime, após dizer vou vender drogas mesmo, na presença de um investigador da Polícia Civil do Pará durante uma abordagem policial. De acordo com a decisão, a ação não viola a lei. De acordo com o entendimento do STJ, o crime de apologia previsto no artigo 287 do Código Penal exige a exaltação ou louvor de um fato criminoso que já tenha ocorrido ou de um autor de crime específico. Ou seja, ela disse, vou vender droga mesmo. Ela não tinha vendido ainda. Ah, tá. E aí quem vai explicar pra gente é o Sargento Batata. Batata tá na linha já? Tá aqui na linha. Fale, Batata. Pode falar, Boa noite, Mirella. Pode falar, vou vender droga ou não? Cara, a contextualização na letra fria da lei realmente não constitui crime. Isso é uma grande realidade, o fato em si. O problema que é, Mirella? É a banalização da coisa. A liberdade se mistura com a libertinagem. Um policial, quando ele está investido do poder dele, de estar ali abordando, ele não está simplesmente para cumprir somente aquilo ali, ele está querendo manter a ordem. Há uma demonstração estatal através do seu trabalho. Na verdade, o policial em serviço é uma representação do Estado. E o que acontece, Vilela? As pessoas alegam o seguinte: não, o simples fato de você dizer eu vou vender droga não quer dizer nada. Isso depende muito da contextualização. Igual na minha concepção, na sentença, vem a seguinte alegação: o fato do antecedente criminal da pessoa não interfere. De certa forma, sim. Um traficante dizer para você, eu vou vender droga realmente, ele não está dizendo simplesmente que ele vai fazer uma coisa hipotética. Talvez ele vá vender realmente. Isso traz uma vertente. Se você é um policial, né, seja policial civil ou militar, de que forma que você vai impor um certo respeito frente às pessoas que você está abordando, a ordem que você está empregando daquela forma, você investir do Estado, se a pessoa liga para você, olha para você e diz, eu vou traficar, pô. Qual o problema? Não há problema nenhum quanto a isso. Se você analisar, o desrespeito, o desleixo com o tratamento para com o policial que está ali no exercício da sua função, hoje vem acontecendo e recaindo, como você analisa hoje, o policial efetua a abordagem e o que acontece no dia a dia? O policial, ele não consegue manter o respeito, ele não consegue manter a situação e eles estão saindo na porrada, literalmente. As pessoas avançam no policial, dão soco, chute, e é o que acontece todo dia na internet, é um vídeo em cima do outro. Porque não há o mínimo do respeito. Então, ocasionando, se você analisar a letra fria da lei, o fato de eu dizer, eu vou vender drogas e não exercer a função de uma maneira solta, aleatória, realmente não há um crime. Mas se você analisar que frente a uma autoridade e você dizer, eu vou vender droga, você está simplesmente achincalhando a presença da autoridade. Pô. Isso é, sim, né, ao meu ver, um desacato. Né? A interpretação. E é o seguinte, nos Estados Unidos, não sei se é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, se você faz uma brincadeira, eu tenho uma bomba na mala,
Esquece. Exatamente. Você vai para uma salinha, vai ser interrogado, você vai perder seu voo, você não pode brincar com essas coisas. Falar, tem alguma droga aqui? Tenho. Eu tô com uma bomba dentro da minha... Meu, esquece. Esse tipo de brincadeira, ou esse tipo de provocação, pelo menos em aeroporto, pelo menos com polícia americana, você não pode nem pensar em fazer, né? Até porque é exigido esse respeito que o Batata tá falando, Claro. né? É uma autoridade policial. É. E aqui o Se caso... você está presente, a uma ação policial, você precisa impor um respeito. O que vale um policial na rua se ele não... Primeiramente, o policiamento ostensivo, ele funciona simplesmente com a presença policial. Ali não é só para o cara não roubar ou não matar. É uma situação de ordem. Né? É como se a justiça, o Instituto do Justo, né? Você necessariamente nem tudo está ali escrito na letra fria da lei. Nem tudo que é legal traz um teor de moralidade, né? Ou assim como nem tudo que é ilegal é imoral, né? Existe essa confusão da moralidade. Nesse caso, embora não seja ilegal, não tem moralidade nenhuma você achincalhar do trabalho policial. Aí eu vou traficar, eu vou matar, eu vou roubar. Né? Nesse caso, você... Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!